Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast com o tema Ecoteologia. Como pensar a ecoteologia nos nossos dias? Então, falar desse tema é pensar numa visão de correlação, pensar o nosso dia a dia, no que a gente pode colaborar para que tudo seja integrado, né? Nós necessitamos do planeta Terra, necessitamos do trabalho humano, necessitamos de uma casa comum digna para todos. Para isso, nós trabalharemos no podcast de hoje a dimensão da fé cristã e também da ecoteologia na Colômbia, trazendo essas duas perspectivas de como elas dialogam para o benefício de uma sociedade melhor, de uma sociedade mais integral. Para isso, nós contamos com a presença de duas pessoas. O Gustavo Humberto, que vai tratar um pouco da perspectiva da ecologia na fé cristã. Seja bem-vindo, Gustavo. Muito obrigado, Gabriel. Bom, a gente aborda esse tema como um tema importante e que faz parte também do nosso ser, né? Enquanto pessoas, como habitantes da terra que Deus nos deu, que Deus nos concedeu, segundo aquilo que a gente acredita como fé cristã, né? A gente precisa de ar para respirar, a gente precisa de água para beber, a gente precisa de alimentos saudáveis, do solo firme para a gente pisar, de um clima adequado, de matéria-prima para transformar em utensílios, em equipamentos, da mobília para casa, dos meios para combater também doenças e manter a saúde. A gente precisa da energia elétrica para a nossa casa, para o nosso local de trabalho, enfim, de diversas coisas, né? E em cada um desses casos, a gente precisa também do trabalho humano conjunto com o trabalho da natureza, né? Conjunto com o que a natureza nos oferece. Em contrapartida, a gente se pergunta, né? Como nós tratamos a casa comum? A fé cristã comporta a atitude do cuidado com o meio ambiente? E quais são esses fundamentos? É o que a gente pretende conversar um pouquinho. Primeiro, dizer do nosso fundamento bíblico, né? Como cristãos, a Bíblia é a fonte central da nossa fé, né? E principalmente a gente vê que durante muito tempo houve uma má interpretação da dimensão do cuidado, do contato, da relação com a terra, retirando os textos bíblicos e fazendo essas interpretações, né? Se a gente olha para a nossa fé, nós fomos criados para a relação com Deus, para a relação com o próximo e para a relação com a natureza. E conforme o texto hebraico fala lá no Gênesis, né? O Senhor concede aos humanos a missão de governar a terra, logo depois da criação, logo depois do ato de criar o ser humano, a gente vê essa dimensão da missão que é dada, de governar. E não é uma missão de explorar
ou de destruir, mas é uma missão de governar. Assim como no mesmo texto a gente vê que o sol governa o dia e a lua governa a noite. A tarefa do ser humano é governar com sabedoria as obras que saíram das mãos de Deus. Então, a centralidade do ser humano se afirma no empenho com o bem-estar e com toda a criação. Não é algo alheio, né? Não é como se a gente olhasse para o ser humano e supervalorizasse o ser humano, ou olhasse para a criação ou supervalorizasse a criação, senão que a nossa fé nos ajuda a perceber a centralidade do ser humano na sua missão de cuidar bem de toda a criação. Inclusive, essa dimensão nossa de falar da natureza como criação é algo próprio da fé cristã e nos remete logo ao ato ou a essa presença divina diante da natureza, do meio ambiente e etc., né? Então, tem uma dimensão bonita aqui da nossa fé, enraizada na fé bíblica, que a gente herdou do judaísmo e que depois a gente assimila com a presença do Cristo na história, né? Então, a harmonia entre o Criador, a humanidade, toda a criação, a gente vê que ela foi rompida. O próprio livro do Gênesis vai tratar disso. Há um rompimento com essa relação, a partir das escolhas, dos atos humanos. No caso do Gênesis, a gente vê claramente isso: o ser humano que quer tomar o lugar de Deus, e por isso a gente vê a origem do pecado, né? Muitas vezes a gente olha para a árvore ali do Gênesis e pensa que era uma macieira, né? Era uma maçã, mas era, na verdade, o fruto do conhecimento, e quem conhece todas as coisas é Deus. O ser humano, ao comer do fruto, pretende tomar o lugar de Deus. E parece que é o que a gente tem visto ultimamente, né? Infelizmente, a gente olha para a humanidade e parece que a gente quer, de fato, tomar esse lugar de Deus e dominar o mundo de forma exploradora e destruidora. A gente vê os Salmos, que essa relação entre Deus, o ser humano e a criação está muito presente. Os Salmos é um modo de louvar a Deus, que ele mesmo coloca essas palavras na boca do ser humano, né? E se a gente observa os Salmos, tem essa dimensão muito clara de falar das belezas da criação, da singularidade do ser humano, como um eco desse louvor a Deus, desse louvor que brota de Deus mesmo, né? Então a gente tem essa dimensão da fé bíblica muito presente e que vai nos ajudar a ter como base essa dimensão da ecoteologia. A relação com a criação é algo muito importante. E a gente vê também, ultimamente, se a gente olha, por exemplo, para o sul do país, né, com essa questão ambiental, essa crise ambiental forte que o sul do país está vivendo, é uma preocupação muito grande de todos nós em relação ao que a Terra está dizendo, né? O que a Terra está gritando. A gente vai percebendo um número muito grande de refugiados climáticos ali no sul, mas não só lá, em outros espaços também. Há uns anos atrás, a gente teve o furacão Katrina, né? Que também teve uma dimensão muito grande e deixou muita gente refugiada mesmo. Então a gente vê cada vez mais crescendo os refugiados climáticos, né? Assim a gente chama hoje em dia. E o Papa Francisco tem se preocupado muito com isso, tem falado bastante sobre esse tema, né? Ele primeiro lançou aquela encíclica, o Laudato Si, né? Que é a encíclica social mais extensa publicada até hoje. Ela foi assinada em maio de 2015 e o Papa ele aborda esse drama humano
a crise climática. É um grande drama humano da virada do milênio. E isso marca também uma nova etapa para o magistério social da igreja, seja pela ampliação da questão social. Então, agora a gente tem uma abordagem socioambiental que antes a gente não tinha, é uma novidade, ou pelo enfoque da questão. A gente vai falar diretamente da ecologia integral. Bom, o Papa não fica só nos sintomas, ele vai na raiz da crise humana, né? Da crise ecológica, que é também uma crise humanitária. As duas crises andam de mãos dadas, digamos, né? E reconhece isso. De nada serve a gente ficar falando dos sintomas se a gente não for na raiz humana dessa crise ecológica. E ele vai tratar de um paradigma específico, paradigma tecnocrático dominante, né? Ele traz essa dimensão da criatividade humana em relação às novas descobertas da energia nuclear, da biotecnologia, da informática, do conhecimento do nosso próprio DNA e de outras potências tantas que a gente olha e percebe como é um dom de Deus, é uma questão a ser louvada mesmo, esses avanços que a gente vive como seres humanos. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê uma dimensão de dominação, de posse centralizada numa dimensão também do capitalismo e das grandes empresas, né? Que é o grande trauma. Tem uma ideia débil, infelizmente, de que a gente precisa sugar da casa comum, da criação, tudo aquilo que ela pode nos dar para que a gente possa produzir. E o Papa vai justamente na contramão. Ele provoca para a gente refletir a ecologia de modo econômico, social, ambiental, cultural, inclusive na nossa vida cotidiana. Analisar os espaços onde a gente perpassa, onde a gente habita, e o que a gente pode fazer para, de fato, construir essa dimensão ecológica sustentável dentro dos nossos espaços. E a nossa fé pode nos ajudar muito nisso. Seja a nossa fé cristã, seja a nossa fé em direção daquilo que a gente recebeu dos nossos ancestrais, né? Sobretudo na América Latina, os povos originários, os povos quilombolas, afrodescendentes, podem nos dar luzes para como viver de forma integrada com a casa comum. A gente tem na América Latina o termo do bem comum, né? Do bem viver, essa dimensão de que todos possam ter vida e vida em abundância também. Isso ligado à criação, ligado a nós seres humanos também. E acredito que o Davis pode nos ajudar também a refletir sobre isso, já que vem de um país que é rico culturalmente e tem essas dimensões muito, muito fortes também. Obrigado, Gustavo, por sua fala. E realmente você trouxe uma perspectiva muito importante, né? E destaco realmente isso que você falou, que não adianta só nós olharmos para o trabalho, olharmos para a terra só em benefício próprio, mas a gente tem que pensar também na geração futura, né? O que é que essas pessoas também podem usufruir daquilo que hoje nós temos à nossa disposição e, ao mesmo tempo, temos que cuidar. Muito obrigado por sua fala e agora quero convidar o Davis Rivera para trazer um pouco da perspectiva da ecologia na Colômbia. Seja bem-vindo, passo a fala para você.
Muito obrigado pela presença desde já. Muchas gracias, Gabriel. También agradezco a Gustavo escuchando la fala de Gustavo. De verdad fue muy interesante y mi ideal también va por ahí, Gustavo y Gabriel, sobre la ecoteología. Bueno, en la Colombia o en Colombia es un país muy, muy rico, tiene muchas cosas para uno destacar, pero al hablar de ecoteología, ya que es el estudio, ¿no? Que tienen los seres vivos en la naturaleza. Entonces, en la Colombia hay una cierta diversidad, donde también se puede notar que hay una cierta crisis ambiental, porque si hay diversidad de varias formas, hay una crisis. Entonces, mi punto de partida es desde una crisis ambiental, como quizás mi país, Colombia, ha tomado conciencia de ir trabajando en aquello que puede mejorar la naturaleza, el ambiente. Entonces, se han creado en las escuelas, desde el inicio, se han creado grupos con ese fin de tomar conciencia sobre el cuidado de la casa común, como lo va a decir la Laudato Si, como lo citó Gustavo, que tienen esa mayor preocupación, el cuidado de la casa común, viendo la casa común como un don de Dios. Entonces, en Colombia, anteriormente yo, en mi generación, yo no veía que era tan notorio o la importancia de cuidar nuestra casa común, cuidar nuestro mundo, y en este caso de Colombia, ya que hay muchas empresas por esa diversidad, por tanta riqueza que hay en ese país, pero también hay mucha contaminación. Y ahora se han creado grupos en Colombia desde las escuelas, tanto primarias como secundarias. Se están creando esos grupos con estudiantes donde puedan ir trabajando en aquello que puede mejorar al país, donde pueda disminuir esa crisis ambiental, como lo decía anteriormente, que voy a partir de ahí, cómo ir trabajando esa crisis ambiental con el fin de articular con seriedad el compromiso de cada ser humano en el mundo y en este caso en mi país. Entonces yo veo que en Colombia hay una profunda interdependencia, hay una profunda toma de conciencia de trabajar sobre aquel regalo que hemos recibido de parte de Dios, como lo citó también Gustavo, sabiendo que somos creados, Dios nos creó, necesitamos de nuestra naturaleza, necesitamos de Dios mismo y también necesitamos de nuestro prójimo, donde Él nos creó, pero ¿qué estamos haciendo nosotros, seres humanos, con esa creación de Dios? Entonces, en la Colombia hay muchas empresas, pero así como hay muchas empresas, también hay una crisis. Y es por esa razón que el país, yo hallo que el país entero está trabajando, porque aún como tal, digamos, no hay esos grupos así fuertemente en esa ecoteología, pero se ha ido trabajando de a poco con el fin de disminuir esa crisis ambiental, esa contaminación que muchas veces yo como colombiano he podido notar en las diferentes ciudades, en las diferentes zonas también. He podido notar que aún falta esa toma de conciencia de algunos seres humanos por el cuidado del mundo, de la casa común. Ahora, hablar de ecoteología también pues intenta unir o relacionar esa palabra ecoteología con teología, ¿no? Porque ecoteología va apuntando a la naturaleza, al ser humano, al cuidado, a esa supervivencia también del ecosistema, y ahora al apuntar también para teología, ya sabemos que es de Dios, ¿no? Entonces, ese diálogo que hay entre ecoteología y teología
establece ese diálogo de fe, establece ese diálogo también del mundo y establece, yo creo que una responsabilidad. Entonces, en Colombia, nuevamente reitero, hay grupos que han venido trabajando de a poco con el fin de generar una toma de conciencia. Este es el concepto que yo puedo rescatar aquí de Colombia, grupos que están trabajando con una toma de conciencia para mejorar el país, para disminuir esa crisis ambiental, para que el mundo sea diferente, que cada ser humano tiene su espacio y también tiene una función que cumplir en ello. Entonces, esa relación de ecoteología con lo social, con lo humano, tiene una peculiaridad. Y la peculiaridad aquí es el ser humano. ¿Por qué? Porque Dios nos entregó todo. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Cómo estamos tratando nosotros el mundo? ¿Cómo estamos tratando nosotros, en este caso, el país de Colombia? Entonces, Colombia es un país muy rico porque tiene diferentes diversidades, pero yo veo que aún hace falta toma de conciencia y también aún hace falta esa ser responsable de los actos. Yo creo que también en Colombia es muy notorio que en muchos casos hace falta ser responsable con los actos en el propio país, porque podemos ver una contaminación, podemos ver que personas que quizás no saben sobre ecoteología, sobre el cuidado de la casa común, y luego vienen los resultados, que son, digamos, el cambio climático. Vemos que el mundo ha ido evolucionando, pero así como ha ido evolucionando, el ser humano lo ha ido deteriorando por una causa de crisis ambiental, y también yo creo que hace falta esa toma de conciencia. Entonces, en Colombia también buscan otro punto a tratar, que es esa interacción con la naturaleza, con la sociedad, por el medio también de la cultura, porque también hay culturas diferentes, porque el hecho de que sea colombiano supone que seamos diferentes a cada ciudad, ¿verdad? Entonces cada ciudad tiene lo propio, cada ciudad tiene también sus funciones, su manera de evolucionar. Entonces aquí también el otro punto que en Colombia se está trabajando referente a la ecoteología es esa interacción con la naturaleza y la sociedad. ¿Por qué? Porque ahora vemos en mi país también muchas personas que están optando por escoger una carrera, digamos, de ecoteología. Entonces, vemos que ha ido evolucionando, ha ido impactando en cierto modo el trabajo que están haciendo profesionales desde las escuelas, porque desde una primaria o secundaria se ha venido trabajando para cuidar el país, para cuidar el mundo, porque ¿qué es lo primero que nos enseñan en Colombia? Porque lo hablo desde mi país. Lo primero que se enseña es que el mundo es un regalo de Dios, y por ser un regalo de Dios lo tenemos que cuidar, lo tenemos que conservar. Entonces es ahí que yo veo ahora en la sociedad de hoy, en el siglo XXI, cómo ha ido impactando, cómo ha tenido fuerza ese enseñamiento de los docentes frente a los estudiantes, que el estudiante sale de una universidad, que el estudiante sale de una escuela con el fin de ir trabajando más y más por el mundo, y en este caso por Colombia. Muchas gracias, Gabriel. Obrigado pela partilha, foi fundamental te escutar, viu? E desde já também nós agradecemos todas as pessoas que estão nos escutando, nos acompanhando, e peço que também coloquem
as suas sugestões no comentário, tá bom? Esperamos encontrar vocês nas próximas temáticas que iremos trabalhar. Um forte abraço, até a próxima.